Olá, muito boa noite. Boa noite, pessoal. A semana no Rio de Janeiro começou com enredos de protesto na Marquês de Sapucaí e insegurança nas ruas. Assaltos, arrastões, saque a supermercado. A violência disputou espaço com foliões que lotavam a cidade. Com o governador e o prefeito fora, a população se perguntava se o Rio estava mesmo à deriva. E a resposta veio na sexta-feira. Uma inédita intervenção federal na segurança do Estado e o comando entregue a um general 4 estrelas. A gente abre o Fantástico de hoje com um retrato dos últimos 10 anos de combate ao crime no Rio. Qual o tamanho do desafio que o interventor vai enfrentar? Sexta-feira passada, dia 16 de fevereiro. Na semana do Carnaval, o Brasil fica sabendo oficialmente que, sozinho, o governo do Rio não tem mais condições de lutar contra a violência. Por isso, acabamos de decretar, neste momento, a intervenção federal na área da segurança pública do Rio de Janeiro. As estatísticas mostram que, no passado, o Rio já teve mais assassinatos, por exemplo. Mas na era das redes sociais, as cenas de terror se multiplicam. Os bandidos se exibem como se não houvesse lei. Têm armas que antes não tinham, enfrentam uma polícia sucateada, debocham de um governo sem dinheiro e matam qualquer um: bebê, grávida, policial. O interventor general Braga Neto vai comandar a segurança pública do Rio e, para isso, usará as Forças Armadas. O que nós vamos tentar fazer é colaborar junto com a segurança pública para otimizar o trabalho dessa segurança pública no Rio de Janeiro. Por lei, as tropas não podem prender se não forem flagrante, porque elas não têm poder de polícia. A intervenção chega depois de 2017 ter batido recordes. Foram 230.450 assaltos, somando-se todos os tipos de roubos. Você vai ver agora o raio-x do que aconteceu na segurança pública do Rio nos últimos 10 anos e o que espera pelo interventor. Primeiro, os policiais. Usando dados de 2016, um relatório do Tribunal de Contas da União, que analisa a gestão da segurança pública em 25 estados, coloca o Rio lá atrás, 21º lugar no item pessoas, os policiais. Eles são colocados em serviço com pouquíssimo tempo de treinamento. E mesmo aqueles que já são profissionais experientes, têm poucas oportunidades de reciclagem. O resultado são policiais com nível de preparação que não é adequado para prestar um bom serviço de segurança pública para o cidadão. Tem uma série de situações que o policial tem que estar bem preparado, bem qualificado para compreender o seu papel social e não cometer falhas. Acontece falha porque ele é mal preparado. As polícias estão em decadência? Estão. Atualmente no Rio de Janeiro, essa decadência é mais sentida em razão da crise econômica que o Estado atravessa. Em 2008, a segurança pública como um todo teve um orçamento de quase 5 bilhões de reais. Em 2015, chegou a quase 10 bilhões. Dinheiro que não impediu o sucateamento das polícias. Armas velhas, falta de munição, viaturas que enguiçam no meio da rua, entendeu? Falta de combustível. O policial, às vezes, ele está em perseguição de um criminoso, a viatura enguiça no meio da rua, esse homem vai perder a vida. E o Estado não é responsabilizado por isso. As UPPs. Em 2008, o Rio acreditou que tudo isso ia mudar. Com o lançamento das UPPs, as unidades de polícia pacificadora, nas principais favelas do Rio, a proximidade do policial com as comunidades traria um novo tipo de policiamento e de profissional da segurança pública. Mas o tempo mostrou que isso não aconteceu. Elas foram colocadas como respondendo aos batalhões, mudando o desenho original, que justamente apostava numa transformação do conjunto da polícia. Elas perderam a sua autonomia e, portanto, a sua capacidade de inspirar uma transformação para o resto da corporação. Os dados do Instituto de Segurança Pública mostram que, em 2008,
O ano da inauguração das UPPs, o Rio teve 46 assassinatos por 100 mil habitantes. Foram baixando até 2015 e, desde então, voltaram a subir. No ano passado, foram 32 mortes por 100 mil habitantes. Esses números já foram bem piores. Em 1994, por exemplo, o índice foi de quase 76 mortes por 100 mil. Para a Organização Mundial da Saúde, o índice aceitável é de 10 por 100 mil. De 2008 a 2014, o Rio ganhou 38 UPPs. O então governador Sérgio Cabral chegou até a prometer uma unidade para cada favela. Para muitos especialistas, um fracasso anunciado. Se nós temos hoje cerca de 1.000 favelas somente na região metropolitana do Rio de Janeiro, de quanto efetivo a Polícia Militar ia precisar para atender esse objetivo? Não tinha como dar certo. A política de confronto. Infelizmente, temos uma tradição de mega operações que resultam em troca de tiros, que colocam as pessoas em risco. E a gente não conseguiu desmontar esse modelo tradicional de segurança pública no Rio. A gente precisa também focar principalmente na área de inteligência e a sua co-irmã, que é a investigação policial. Um dos desafios do general Braga Neto é acessar os esconderijos de um número incalculável de bandidos que se escondem nas favelas e morros do Rio. Pela frente, um emaranhado de becos e ruas sem saída. Lá dentro, o poder armado das facções criminosas e uma vizinhança lotada de inocentes. E se você vai entrar só para trocar tiro, é melhor não entrar. Ou melhor, só entrar quando você tiver condições de ficar, entrar com uma força suficiente para que não haja resistência, que foi o que as UPPs tentaram durante um tempo, e ficar para evitar, então, esse domínio territorial. Esse domínio territorial dispõe de granadas, bombas e, principalmente, fuzis. Nos últimos 4 anos, o número de fuzis apreendidos vem aumentando. Em 2014, foram 279 e, no ano passado, 499. Mas a ostentação continua e, nos aplicativos e redes sociais, acaba virando um domínio virtual dos bandidos sobre as forças da lei. Este vídeo foi gravado por um bandido numa favela no ano passado. Parece tudo normal. Nem a polícia para o carro, nem o bandido se esconde. Que aquilo ali não é uma exceção. Eles terem que passar sob mira de fuzis. E a polícia militar não merece isso. Ela não merece essa desmoralização. Nesse confronto desigual, 22 policiais militares morreram em serviço em 2008. Em 2011, o número caiu para 7. Mas em 2016, o número saltou para 38. No ano passado, foram 31. Não por bandidos avulsos, mas por integrantes do maior dos problemas do Rio: as facções e milícias. O Rio tem 3 facções e um número ainda não estimado de milícias. Também não se sabe quantos bandidos fazem parte dessas gangues. As milícias surgiram na década de 80 para matar traficantes e ladrões nas favelas. Passaram a explorar populações inteiras, extorquindo dinheiro de comerciantes e moradores. E explorando serviços como o de vans, tudo na clandestinidade, claro. Os traficantes gostaram desse modelo de negócios. Hoje a milícia está fazendo tudo que o tráfico está fazendo. E vice-versa. O tráfico, por exemplo, ele também passou a explorar a questão de gatunete, de gás, de mototáxi, de extorsão a comerciante, para não falar nos problemas que a gente tem na milícia relativos à inserção dentro das milícias de ex-integrantes das forças de segurança. Se, de fato, há uma intenção de combater a corrupção dentro das polícias, tem que começar por combater as milícias, que hoje em dia dominam amplos setores do município do Rio e de outros municípios também do estado do Rio. Mais um crime que é notícia todo dia: a corrupção. Junho do ano passado, uma mega operação sai em busca de 96 policiais militares e 70 traficantes em São Gonçalo, na região metropolitana.
Os PMs cobravam propinas de traficantes. Isso rendia R$1 milhão por mês. Entre 2012 e 2016, a PM expulsou 730 policiais. A Polícia Civil, 120 agentes. A corrupção está embrenhada no Estado de forma sistêmica, e não só no Estado do Rio, né? A gente vê os exemplos nas mais altas esferas da República. Mas a corrupção dentro das polícias significa que você tem parte da polícia que trabalha contra e a favor do crime simultaneamente. Ontem, ao lado do presidente Michel Temer, o general Braga Neto participou da primeira reunião de trabalho no Rio. Estavam presentes o governador Luiz Fernando Pezão e o prefeito Marcelo Crivella. A intervenção na segurança pública vai durar 10 meses, até o fim deste ano. A intervenção federal, ainda mais uma intervenção militar, acho que responde a outras lógicas, e não a uma lógica de segurança. Eu acho que responde a uma lógica política. Essa solução ela não vem a curto prazo. Temos um caos, uma crise aguda, temos a intervenção federal, que, a meu ver, é positiva sim, é positiva porque algo tem que ser feito. Uma resposta precisa ser dada. Porque ou se dava essa resposta, ou o que mais faltaria acontecer. O governo federal espera aprovar até terça-feira no Congresso o decreto da intervenção na segurança do Rio. A relatora do decreto na Câmara vai apresentar um parecer favorável à intervenção. Mas para a deputada Laura Carneiro, do MDB do Rio, é preciso dinheiro para o combate ao crime sair do papel. E que o governo tem que mandar um projeto para isso. O relatório acata a intervenção, entende a intervenção como da maior importância, mas também pede, através de uma indicação, que é o instrumento legal que nos é oferecido pela legislação, que o presidente apresente imediatamente um PLN, destinando os recursos necessários à execução dessas ações. A intervenção será aprovada amanhã à noite na Câmara se conseguir a maioria simples dos votos. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve hoje com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, para explicar o rito de votação do decreto. Ao contrário do que disse ontem, Maia afirmou hoje que não cabe consulta ao STF sobre a votação da reforma da Previdência durante o período de intervenção no Rio. O presidente Michel Temer convocou para amanhã desta segunda-feira uma reunião conjunta do Conselho da República e do Conselho de Defesa Nacional para tratar da intervenção no Rio. Os conselhos podem se manifestar contra ou a favor da medida. Mas como o caso é de intervenção, eles têm apenas um papel consultivo. Temer não é obrigado a seguir o que for decidido pelos conselheiros. Por lei, fazem parte dos dois conselhos o presidente da Câmara, do Senado e o ministro da Justiça. Além deles, também integram o Conselho da República os líderes da maioria e da minoria na Câmara e no Senado e 6 cidadãos brasileiros natos, com mais de 35 anos, sendo 2 nomeados pelo presidente da República, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara. Até o momento, esses nomes não foram anunciados. Já o Conselho de Defesa Nacional reúne ainda o ministro da Defesa, das Relações Exteriores, do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O líder da minoria no Senado criticou a convocação do Conselho somente depois que a intervenção foi decretada. Até para que nós que temos uma responsabilidade de avalizar ou não uma decisão tomada pelo Executivo, pudéssemos ter amplo conhecimento sobre a verdadeira realidade do Rio de Janeiro, a própria opinião das Forças Armadas sobre essa questão e, portanto, eu acho que o governo colocou o carro na frente dos bois. Para demonstrar apoio, Temer decidiu fazer uma reunião ampliada. Além dos conselheiros, convidou outros ministros e parlamentares aliados, que não vêem problema com a data da reunião. É um conselho apenas consultivo, né? E majoritariamente as pessoas que eu já ouvi são favoráveis e, portanto, haverá nessa reunião do Conselho indiscutivelmente um reforço político à posição do presidente da República. Agora à noite, Temer recebeu alguns ministros e o presidente do Senado, Eunício Oliveira, no Palácio da Alvorada para articular apoio à votação. Eu não tenho dúvida que ela será aprovada porque é uma necessidade, né, da população
do estado do Rio de Janeiro. E uma rebelião com reféns está acontecendo neste momento num presídio do Rio de Janeiro. A rebelião no presídio Milton Dias, na Baixada Fluminense, começou depois de uma tentativa de fuga. Nesta imagem, feita pelo helicóptero da PM, é possível ver detentos no pátio do presídio. O batalhão de choque e o grupamento de intervenção tática estão do lado de fora da penitenciária. No fim da tarde, um ônibus foi incendiado perto da comunidade Jorge Turco, na zona norte da capital. De acordo com a polícia, o ataque foi uma represália de bandidos pela morte de um dos traficantes mais procurados do Rio, Vitor Roberto da Silva Leite, conhecido como Da Mamãe, baleado num confronto com policiais. Em Bangu, na zona oeste da cidade, 3 pessoas morreram e 2 ficaram feridas quando 4 bandidos chegaram atirando numa lanchonete. Entre os mortos está o sargento da PM, Cristiano das Neves Souza, que estava de folga. Esse já é o 18º policial morto no Rio este ano. O Fantástico foi saber quais são as dúvidas que tomam conta das ruas hoje no Rio de Janeiro. Eu queria saber o que é uma intervenção federal. É a mesma coisa que uma intervenção militar? Não, ela não é uma intervenção militar. Isso é muito importante. O presidente da República tem poder para decretar a intervenção federal em várias situações. No caso do Rio de Janeiro, é intervenção na área de segurança pública, exclusivamente na área de segurança pública. O que isso muda na vida da população do Rio? Eu acho que muda a população do Rio em relação à sua vida de segurança pública. Os atos de segurança serão mais efetivos. Eu acho que a sensação de segurança pública terá uma grande melhora muito em breve. Queria saber se o general vai ser o novo governador. O general não será um novo governador. O general terá sobre a sua direção, o seu comando, todos os órgãos da estrutura da segurança pública. Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiro e Sistema Penitenciário. Nesse grupo, o general tem total comando, sem qualquer interferência por parte do governador. O governador continua. Os militares vão ter poder de polícia para fazer blitz e investigação nas casas das pessoas? O Exército continua tendo poder de polícia, que já tinha antes. Entrar na casa pressupõe mandato judicial, pressupõe não. Entrar na casa não. O domicílio é inviolável, todo o sistema judicial está mantido. Blitz, prisões, ele poderá efetuar de acordo com os termos da lei. Como ficariam os crimes cometidos por cidadãos comuns no decorrer dessa intervenção militar? Não há nenhuma alteração em relação a crimes praticados por cidadãos comuns. A competência continua a ser da Justiça. Nesse ponto, a intervenção federal não altera em absolutamente nada essa matéria. Gostaria de saber se os militares vão poder trocar tiro com o bandido. Evidentemente que isso poderá ocorrer diante de um confronto. Se houver um confronto, ou se os bandidos atirarem em direção às tropas, evidentemente as tropas terão que responder. Mas isso vai ser um determinante em função do tipo de confronto que vier a acontecer no curso da intervenção. As UPPs vão acabar? Não, na verdade as UPPs não vão acabar. Eu acredito que elas vão ser reformuladas. Gostaria de saber se nesse processo da intervenção estão previstas medidas socioeducativas. Não há previsão nenhuma de medida socioeducativa em relação à intervenção federal. O decreto é bem genérico, ele contempla 4 elementos básicos: amplitude, prazo, condição e nomeou o interventor federal. Então, somente isso. Portanto, medidas relacionadas a adolescentes infratores ou em conflito com a lei, não há nenhuma menção do decreto a isso. Eu queria saber até quando que vai ficar a intervenção, se vai ficar eternamente, né, para nós termos segurança. Ela pode ser extinta por 2 modos, ou pelo prazo ou pelos motivos. É possível que ela vá até 31 de dezembro, pelo prazo fixado no seu decreto, ou antes disso que os motivos venham a cessar. Caso os motivos cessem, cessará também a intervenção federal. E como o Exército se prepara para agir em operações como as que vêm acontecendo no Rio de Janeiro? O Fantástico mostra agora o treinamento de oficiais para atuar em conflitos de áreas urbanas. Sempre preparados para os desafios de sobrevivência na selva, os oficiais do Exército também estão prontos para a guerra urbana.
Esse treinamento para conflitos dentro das cidades é realizado em Campinas, no interior de São Paulo. Tudo é feito com muito realismo aqui. Estou recebendo colete à prova de bala. Nossa equipe também vai participar como se fôssemos jornalistas na cobertura da operação. Vamos sentir um pouco da adrenalina que a tropa também sente aqui. É só seguir a tropa e abaixar a cabeça. Vai, vem comigo, vem comigo. No labirinto com vielas apertadas, a tropa busca um traficante representado por um dos soldados. Faz o beco, faz o beco. São 36 homens aqui para tentar pegar o bandido, que no caso a gente viu estar armado. Virou! Uma favela cenográfica de 500 metros quadrados foi construída para ajudar no treinamento. O exército de guerra, ele tem um objetivo: matar se for preciso para defender a sua pátria. Quando a gente entra em uma operação de garantia da lei e da ordem, a gente muda um pouco esse chapéu. O cuidado com o brasileiro, com o efeito colateral, é muito semelhante ao cuidado que a polícia militar tem. São homens que passam por esse tipo de treinamento que vão estar no Rio de Janeiro a partir de agora. Uma questão veio à tona depois do anúncio da intervenção federal no Rio. O treinamento do Exército para agir contra a violência é muito diferente do treinamento da PM? Não tem muita diferença. A diferença mesmo está na cultura organizacional de cada instituição. A instituição Defesa, ela tem uma cultura institucional, a instituição Segurança Pública tem uma cultura institucional e, por incrível que pareça, nessa situação de emprego em apoio à segurança pública, ela se assemelha muito. O professor da Escola Superior de Guerra acredita que o distanciamento do Exército em relação ao dia a dia das comunidades pode ser um aliado nessa guerra. Os militares não têm um envolvimento diário com a questão do crime organizado. As polícias estão num enfrentamento diário com os crimes organizados. Esse é um ponto extremamente favorável para as Forças Armadas nessa atuação. O coronel da PM, José Vicente, consultor de segurança pública, pensa o contrário. Muitas vezes, lidar com conflitos faz parte do dia a dia do policial. Ele aprende um pouco disso na academia e aprende no dia a dia. O militar, ele não tem esse preparo. Se ele for colocado numa situação para resolver conflito, ele vai resolver mal. Então, o conhecimento do território é fundamental, faz parte de uma gama interessante e necessária e essencial para a redução do risco do agente protetor da sociedade em áreas de risco. O Exército ele vai cumprir a missão que lhe for dada, isso eu garanto. Se a missão for pacificar, nós pacificaremos. Fantástico está só começando e tem muito mais. Tiroteio na Flórida. Os estudantes brasileiros que presenciaram o terror. Quando meu professor foi fechar a porta, ele levou um tiro. E conheciam o assassino. Já conversei com ele muitas vezes. É golpe. Primeira vez viajar fora com a família, com as noras. Mas cadê as passagens? Só esperando o localizador e o localizador não vem nunca. É farsa. Arrisquei a vida do meu filho. Eu nunca apliquei vacina vazia. Nunca. É mentira. Vazio. Luciana, larga isso. Tu tá presa preventivamente. Uma campanha para ajudar um menininho doente está sob suspeita. Os pais arrecadaram quase 4 milhões de reais. Mas como esse dinheiro vem sendo usado? O que a gente fez? Não, a gente vai comprar um celular porque a gente precisa para a campanha, para bater fotos do Jonatas, porque a foto saía horrível. No Planeta